Chegam então espíritos familiares, inclusive, que vão vir para poder auxiliar em todo esse processo. Porque existe a necessidade desse reencarne, existe a necessidade de se encontrar um campo vibratório positivo para que o reencarne aconteça. Vão dormir e vão fazer aquilo que nós falamos antes, né? Vão dar umas passeadas noturnas que a gente dá como espírito, né? É interessante que não é o fato da gente dormir junto, né, marido e mulher, que os dois vão para o mesmo lugar. Às vezes cada um vai para um lugar diferente do outro, né? Como é o que nós vamos ver aqui, inclusive, como está acontecendo com o caso de Adelina e Raquel. A Raquel acaba sendo bastante envolvida por essas vibrações positivas e encontra-se com a sua avó materna. Adelino imediatamente passa, à medida que ele sai do corpo, né, ele passa a já pressentir a presença daquele ser que lhe atormenta todas as noites. Então ele já sai assim, né, com medo, antecipando que aquele ser vai chegar perto dele. Mas naquela situação, Alexandre passa a se tornar visível, o mentor passa a se tornar visível para Adelino. Quando a gente vê um mentor, assim, alguém mais iluminado na frente da gente, a gente já logo acha, né, que é um anjo, né, aquele ser super especial. E sem dúvida alguma, Alexandre é um espírito bastante evoluído, mas ele até explica que na realidade ele está lá mesmo só para ajudar, que ele não é nenhum anjo, né? E aí ele começa logo a falar para ele: não, mas você não sabe o que tem acontecido comigo, né? A mesma coisa quando a gente, né, encontra alguém que vai aparentemente dar ouvidos para os nossos problemas, a gente já começa a desfiar o rosário, né? E conta tudo: você aí deve poder me ajudar. Então ele começou a contar já tudo para Alexandre, e Alexandre falou: olha, mesmo que o que você esteja falando é isso mesmo, seja verdade, e o sentimento de piedade, e a compaixão que nós temos e o perdão que nós temos que ter em relação aos nossos sentimentos. Amar aos amigos é muito fácil, mas e aqueles que nos causaram mal? E são essas circunstâncias que nós somos chamados para realizar esse trabalho de evolução espiritual. Porque se a gente só ficar cuidando do nosso umbigo, pode ser muito fácil, mas quando a gente tem que sair no mundo e lidar com tudo, com todas as diversidades, com as incompreensões, fica muito difícil. Nós temos que aprender a encarar o mundo de uma forma diferente, a olhar os nossos semelhantes como irmãos e irmãs no caminho da evolução. Com a conversa, né, o diálogo que ele foi mantendo com Alexandre, houve a possibilidade de Sigismundo chegar perto dele, e Sigismundo realmente queria o perdão, queria a oportunidade de reencarne, de causar benefícios para Adelino. E então, num ato bastante singelo, ele beija a mão de Adelino e pede perdão. E com a presença do mentor, agora se sentindo mais seguro, ao invés de ter imediatamente uma repulsa, ele viu realmente a figura que Sigismundo verdadeiramente queria um recomeço, queria o seu perdão. E aquele medo, aquelas emoções negativas que ele vinha sentindo, começaram a ser liberadas, né? É interessante, né, todo esse processo, porque até impedia o casal de procriar. E eles explicam, né, que aqui nesse exemplo, saindo de casa, Alexandre informa satisfeito que na próxima semana será iniciado o serviço de reencarnação. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina
dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Modificado, Adelino emitirá forças magnéticas protetoras. Tá aí um exemplo, às vezes, por que não se consegue engravidar. Então, aquela repulsa que ele sentia, magneticamente influía e destruía a possibilidade dos seus espermatozoides fertilizarem um óvulo. E é aquele negócio, né? Aí você vai pro médico, faz um monte de exame, tá tudo em ordem, não tem nada errado, vai para psicólogo, às vezes só o que precisa é aprender a perdoar, né? Ou verificar que existem outras razões também, razões espirituais, traumas espirituais que podem na realidade estarem alterando o nosso metabolismo e dessa forma não permitindo que uma cura aconteça, ou que esse nascimento, por exemplo, aconteça. Então agora eles disseram, agora já não vai ter mais essa carga negativa dele. Inconscientemente já acontecia isso. Aí André Luiz pergunta, e o que acontece agora, né? Fala, não, agora vai ter uma equipe de espíritos, né, os construtores, que vão permanecer junto a esse lar para auxiliar em todo esse processo. Obviamente, André Luiz queria saber se eles iam estar lá na hora H, né, ou na hora X, sei lá como é que nós chamamos. Fala, não se preocupa que esse momento é íntimo, eles podem começar o trabalho deles depois. Então é bom para a gente ficar sossegado, né? Não vai ter lá toda uma equipe de construtores espirituais lá examinando toda a ficha técnica enquanto você está pensando em outra coisa, né? Mas é tão lindo, né? Quando nós pensamos tudo isso, né? Quanta assistência nós recebemos em todos os processos de nossas vidas espirituais e físicas, né? Como realmente os espíritos, né? E à medida que nós também vamos nos esclarecendo, nós também vamos fazendo esse papel em relação a outros, né? Vão participando de todo esse processo. Nos explica também André Luiz, né? Nesse capítulo, que esse caso do reencarno de Segismundo é um caso de um reencarno de uma pessoa, de um espírito que já tem mérito. Também por isso ele tem todo esse tipo de proteção, todo esse tipo de deferência. Mas não significa que no caso daqueles que não tenham tanto mérito assim, também não exista um planejamento, um acompanhamento e todos esses processos que nós vamos estar verificando, né? No dia seguinte, quando o fato estava para acontecer, né, Alexandre passa a examinar todo o mapa cromossômico. Então, analisando quais seriam as possibilidades fisiológicas que o espírito de Segismundo, uma vez reencarnado, iria apresentar. Então, de acordo com a carga genética dos pais, de acordo com a necessidade da reencarnação, os reajustes, todo o programa que ia ter, né? E obviamente quando André Luiz olha aquilo, ele não entende nada, não consegue saber do que se trata, e eles explicam um pouco, né? Agora, Sigismundo passou por uma segunda fase. Primeiro ele estava naquela fase de que eu preciso reencarnar, eu preciso ter essa oportunidade de pedir perdão, de ter um novo recomeço, de aliviar a minha própria consciência de malefícios que eu provoquei. E finalmente ele conseguiu, agora o negócio ia acontecer mesmo. Aí o que acontece? Quando vai acontecer a gente fica com medo, né? Aí ele começou a ficar com medo, mas e agora? Agora eu vou reencarnar, eu vou chegar lá, vou ter esquecido tudo isso que eu tinha, né? Toda essa luta, né? Essa determinação. E então ele começou a ficar inseguro, como acontece com todos nós. Pelo menos é o que eles dizem, né? E com certeza se a gente pudesse lembrar agora, a gente ia falar isso mesmo.
quando a gente retorna para o mundo espiritual, para o mundo físico. Porque nós sabemos que a gente tem que, né, fazer uma missão e não sabe que missão é essa. Né? Assim, é puramente intuitiva. Né? Então fica assim bastante difícil e ele estava com essa preocupação, né? Alexandre, obviamente, como mentor esclarecido, fala: olha, você tem que renovar sua fé, você tem que ter confiança, você tem que se preparado, você sabe, para fazer isso. Então, vai, né, confiante que você vai conseguir realizar esse tipo de trabalho. Do tempo que ia demorar ainda para acontecer todo esse processo, eles retornaram ao nosso lar. Então aí André Luiz pergunta, né, da união sexual, o que acontece, como é, se existe a presença, né, como nós falamos dos mentores ou desses construtores no momento em que vai haver a união do casal para poder receber essa assistência. E aí ele também fala: olha, nos lares que são sérios, nas uniões sérias, sempre vai ter privacidade. Aí, o que quer dizer é o seguinte: espíritos positivos, superiores, nunca vão estar presentes no nosso momento de intimidade. Já o obsessor, já aqueles que querem eventualmente se beneficiar de sentimentos, de paixões negativas, podem inclusive estar provocando atos sexuais desnecessários, adúlteros, para satisfazer as suas próprias necessidades, né? Então chegou o momento agora de eles começarem a trabalhar o retorno de Segismundo, né? E mais uma vez Alexandre fala, né? Eles estão conversando, porque Sigismundo consegue todas essas concessões porque ele vinha há muito tempo trabalhando numa obra social bastante grande no mundo espiritual, era merecedor mesmo de estar sendo acompanhado por espíritos dessa natureza, por todo o auxílio que ele vinha recebendo, né? Mas aí é aquela coisa, né? Quando chegou na hora que deu aquele frio na barriga, né? Fala: ai, mas será? Vou deixar aquilo, aí será que vai andar bem como estava andando antes? Tem às vezes que nem a gente, né? Fica achando que é insubstituível, né? E nós sempre temos que aprender que ninguém é insubstituível, nunca, em nenhuma circunstância. A gente pode fazer muito bem o trabalho, mas o outro pode vir e fazer tão bem quanto a gente, ou até melhor, ou quem sabe nem tanto, mas depois aprende. Então aqui ele tentou barganhar, né? Estava tentando barganhar. Será que é bom eu ir mesmo? Olha que a obra está lá, há tanto tempo que eu tenho feito isso, né? E ele disse, obviamente, Alexandre fala para ele: olha, agora está na sua hora mesmo de voltar. E eles começam a trabalhar o corpo espiritual de Sigismundo para que ele possa, no momento da concepção, ser unido ao óvulo, né? E deixa eu ver se está dando para ver bem. Esse desenho eu acho que é fantástico. Ninguém nem está dizendo que é exatamente assim, mas dá uma ideia para a gente de como esse processo de redução perispiritual ocorre para que nós possamos entrar no momento de esquecimento progressivo e cada vez mais animarmos o corpo físico que está se formando para culminar no total acoplamento no momento do reencarne, no momento do nascimento. Então nós vemos aqui, né, eles fazerem essa representação, né? Nós não sabemos quanto tempo leva, para cada caso pode ser um caso diferente, né? Mas é mais ou menos assim que se processa.